Meus amigos, meu parceiro Roberto. Gente! Rapaz, hoje o nosso programa seguramente será um dos mais importantes programas que nós gravamos e gravaremos. Eu acho que esse programa de hoje, né, com toda certeza, é um programa que vai ficar marcado pela profundidade, essa pessoa é uma pessoa que tem assim uma história de vida intrinsecamente ligada com a educação brasileira, né? Que tem marcas, diz que na vida a gente deixa marcas, e as marcas que ele deixa para a nossa vida brasileira, ela pode ser resumida numa palavra: educação. Verdade. Eu tenho uma honra, eu votei nele para presidente da República. Se eu me orgulho, levo para mim como um ensinamento, um farol da minha vida. Quero lhe agradecer a oportunidade de ter votado na educação. Quero aproveitar hoje, agradecer a oportunidade. E ele é um homem que é tanta coisa, né, Marcelo? É tanta coisa, né, Roberto? Olha, engenheiro mecânico, né? As pessoas não têm nem ideia, né? Nem ideia. Engenheiro mecânico. Que é engenheiro mecânico, né? Que é de exatas. O engenheiro mecânico é aquele cara típico das exatas. Da máquina, de fazer a coisa ser montada, dar certo, funcionar. Mecânico, engenheiro mecânico, economista, professor, educador. Aí ele chega a ser reitor. E aí, para ele ser reitor, é porque ele, de fato, congregava, né? Ser um reitor de uma universidade, ainda mais a UNB, o cidadão precisa realmente transitar por todas as áreas, né? Aí a vida leva ele à política, claro, porque a pessoa que tem essa relação, essa inter-relação com a sociedade, acaba virando governador de Brasília, Roberto. Governador, ministro, senador da República por 2 vezes, né? Ministro da Educação. Nós temos hoje a satisfação, a honra, o privilégio de ter aqui conosco na nossa bancada, aqui na Tribuna da Bahia, no nosso Multiálogos. Ele diz que ele gosta de ser chamado pelo nome e se quiser dar título, o título é pernambucano. Ou pernambaiano. Pernambaiano, porque é pernambaiano, porque ele cidadão, também é cidadão baiano. Então estamos aqui com o pernambaiano Cristóvão Buarque. Quanta honra. A honra é minha estar aqui com vocês, lamentando, está meio afônico por uma gripe que eu peguei. Ontem falei muito, uma palestra muito longa, tinha uns 600 professores. Nossa. Olha. Todos querendo conversar. Aprender. Muita foto com eles. E aí acordei assim, mas é uma grande honra estar com vocês, com o Roberto, que é um colega senador, com quem eu convivi muito bem, tendo aqui presente um dos grandes amigos que eu tenho, que é o Mário Nelson, aqui presente ao nosso lado, e nessa cidade maravilhosa, que é Salvador, e nesse estado que todo mundo do Brasil gosta, que é a Bahia. Eu digo que Bahia só tem um defeito: não está dentro do mapa pernambucano. E a gente está muito feliz, a Bahia e Salvador sorri, porque você está aqui junto com Gladys, né, sua esposa, amiga da minha família, Tereza, está louca para almoçar, vamos almoçar juntos, as famílias, e dizer, Cristóvão, vamos começar a caminhar. Onde é que você nasceu? Nasci no Bairro dos Aflitos. Bairro dos Aflitos, na cidade de Recife. Eu sou recifense com muito orgulho e do Bairro dos Aflitos, talvez por isso torcedor do Náutico. Você é náutico? Sou um dos poucos que ainda é. Aí você, criança, nasce no Bairro dos Aflitos e faz o primário, as primeiras anos de educação aonde? Essa é uma história muito interessante por algo que aconteceu faz 15 dias em Recife, por incrível que pareça. Primeiro, eu sou filho de uma mãe que era operária de uma fábrica e de um pai que era o vendedor de tecido da fábrica. Fábrica TSAP, minha mãe era operária.
Nenhum dos dois terminou a 4ª série. Certo. Mas eu costumo dizer que na minha casa tinha uma geladeira, nunca fomos pobres, tinha fogão e estante. Eu cresci brincando com uma coleção de livros que me diziam, isso aqui foi o seu primeiro presente quando fez 1 ano. Poxa Era uma vida. coleção chamada Tesouro da Juventude. Então eu nasci no meio de livros, apesar de... Era uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Enciclopédia. Aquelas porque- famosas enciclopédias. Aí, conhecer, É isso, Barça, é uma mais antiga. mais antiga. Ainda me lembro, ainda tenho 2 tomos. Eram, não sei, 12, 15. Os outros se perderam naquelas inundações que Recife sempre tinha. Certo. Tem uma represa que parou e que chegava na minha casa. Aí ficaram 2 que eu tenho comigo. A ortografia ainda é dos anos 20, 30, Nossa, que uma meu relíquia. pai me deu. Agora, minha avó, mãe da minha mãe, morreu analfabeta. Nunca aprendeu a ler. Meus pais sabiam ler e liam. Isso é interessante. E me colocaram no Instituto Castro Alves. Olha aí a relação com a Bahia. Já com a Bahia, né? É. Nesse Instituto Castro Alves eu aprendi a ler e aos 8 anos meu pai fez aquilo que se fazia naquela época quem não tinha prestígio para entrar numa das poucas escolas públicas boas. Me colocou para estudar com padres num colégio Irmão Marista. Eu não tive nenhum professor que não fosse irmão. Ou seja, todos com voto de pobreza, todos morando no colégio, nenhum com família. E eu creio que devia ser muito barato, porque eles queriam que eu fosse ser irmão marista. Certo. Sim. Mas o que eu disse a vocês, que uma história recente, eu estava lançando um livro, o último, que chama-se A Última Trincheira da Escravidão. São 33, professor? Hein? 33 livros? É difícil dizer, porque tem aqueles que saíram em editoras de verdade, tem aqueles que saíram pelo Senado, aí faz uma diferença. São mais de 33. Eu prefiro mandar a lista para vocês e vocês verem. Mas eu estava lançando o livro na Bienal do Livro de Pernambuco e fiz uma palestra e era um palco muito pequenininho, meio fio. E quando tem um intervalo, vem uma senhora de uns 50 anos, chega para mim com o X. A minha mãe está ali e que gostaria de lhe dar um abraço. Aí eu olhei, uma senhora realmente de idade. E eu disse, por que ela quer dar esse abraço? Ela disse, porque ela foi sua alfabetizadora. Oh, que coisa mais Poxa, linda. que encontro lindo. Eu fiquei emocionado, eu chorei. Voltou hora aos 6 anos de idade? Meu Deus Fiquei do com a céu. voz embargada, até hoje fico quando falo. No outro dia eu fui visitá-la. Está com 94 anos, a dona Nelly. E foi realmente, claro, não pode dizer que foi só ela, era uma Claro. escola que tinha ela e mais 3. Claro. 3 professorinhas de 20 anos de idade, e eu 5. Por isso agora 95 e eu com 80 que vou fazer. Né? Elas tinham Poxa, que momento, hein? um momento muito emocionante. E na frente de todo mundo ali, dona Nelly. Então, essa é a história. Fui estudar no Colégio São Luís, que hoje é um colégio caríssimo e da elite. Naquela época era de quem morava por perto, não precisava de carro para ir, não precisava tomar ônibus, e era um colégio católico. Católico. Daí terminei minha formação toda com esses maristas. E aí entrei na escola de engenharia. E a família? Quantos filhos, irmãos, pai, mãe? A família é interessante e é surpreendente. O meu pai teve uma esposa e se separou dela. Eu estou falando dos anos 30. Sim. Nos anos 40, no começo, alguns anos depois de separado, conheceu minha mãe. Sim. Obviamente, naquela época, não era possível, não tinha divórcio, não tinha nada disso. Então, Também recifenses, os dois? ela de Moreno, uma cidadezinha perto, e ele de Ipojuca, no sul. E foram morar juntos, e moraram juntos, muito felizes até o fim, os dois, sem nunca poderem casar. E tiveram 6 filhos, eu e mais 5. E ele já tinha 5 antes. É por isso que na minha certidão de nascimento, que é de 44, tem escrito filho ilegítimo. Porque as irmãs mais novas já não têm isso, a lei mudou. Que coisa interessante. Mas eu e o meu irmão Sérgio, que Filho logo depois... Ilegítimo. É, claro. Certidão Não eram de casados. Não eram casados. Não eram casados legalmente, mas foi um casamento muito bom, pelo que eu vejo.
e tivemos 6 filhos juntos. Depois nos aproximamos das primeiras 5 mais velhas. Uma delas veio agora a Brasília comemorar o aniversário conosco, comemorar 98 anos. E não é a mais velha viva. A mais velha vai fazer 100. Olha, então você tem muitos anos de vida pela frente. For pela genética. A família longínqua. A genética maravilhosa. Graças a Deus. Aí você termina os seus estudos, faz o segundo grau também nessa escola. Quer dizer, antes era ginásio e Isso, científico. era ginásio, aí fui para o Colégio Marista, do mesmo grupo. E aí já comecei a ter padre, professor sua de serviço. formação educacional era uma formação muito boa. Muito porque boa. o Colégio Marista sempre Muito foi boa. Muito boa. Uma instituição de muito respeito Sempre, no sempre. Brasil. Com uma todo. base religiosa forte. Forte. Foi. A religiosa eu me afastei muito a partir de uma certa idade, até porque meu pai e minha mãe eram muito laicos. Eles nunca foram praticantes de religião. Perfeito. Mas sempre me acordava para ir para a missa. Até um dia que eu disse, minha mãe, não, mãe, esse domingo eu não vou mais, não. Ela nunca mais me acordou também. No dia que você escolheu não ir, ela aceitou. Mas sempre fui muito ligado à igreja. Militei na política, diferentemente de outra minha juventude, em vez de ir para o Partido Comunista, eu fui para uma coisa chamada Ação Popular, que era da esquerda católica. Certo. Trabalhei 4 anos com o Helder Câmara. Era ligado a ele. Ele que conseguiu uma bolsa para mim na França. Depois de formado em engenharia, trabalhei ainda um pouco e fui estudar na França economia. Ah, era isso que eu queria entender. Agora, por que você escolheu a engenharia e depois você escolheu a economia? Se for analisar psicanaliticamente, eu não sei. Nunca me submeti a esse tipo de diálogo. Agora, se eu for olhar sociologicamente, eu tenho uma explicação. A explicação, eu sou daquela primeira geração do chamado desenvolvimento do Nordeste. Certo. Eu nasci para o mundo, não fisicamente em 44, mas quando eu desperto, nos anos 60, é a hora da Sudene, é a hora de Celso Furtado, é a hora da indústria. Da indústria, né? Foi um ciclo de industrialização do Ciclo Nordeste. da industrialização, ou seja, a profissão do futuro é a engenharia. Além disso, eu era muito bom em matemática e física, e toda a minha adolescência e juventude eu fui professor particular de física e matemática. Certo. Ou seja, eu Então você passei tinha um excelente desempenho nessa área. muito. Com essa oportunidade do desenvolvimento. Eu não me via regional. advogado, muito menos médico. Naquela época só tinha 3 profissões. Sim. E aí eu fui ser engenheiro. Nos últimos 2 anos eu já vi que não era a vocação. Já comecei a relaxar, mas concluí. Certo. Mas comecei o mestrado em economia. Ah, então é um Lá mestrado. mesmo. Você faz Lá em economia. Faço Como um mestrado que não concluo. Sim. Concluí os créditos, mas não a tese. E decidi aprofundar a economia e fui para a França. Que também queria ir para a França, porque naquela época, estou falando de 1970, estava difícil viver no Brasil sendo de esquerda. O colega meu foi assassinado, aquele famoso... Você já tinha militância política? Tinha militância... Quando é que começou sua militância política? Eu diria que não no secundário, mas na escola de engenharia. Na escola de engenharia. Na escola de engenharia comecei a militar, fui presidente do diretório, aí veio 64. Uma coisa que eu... Onde você estava? Você lembra o dia que... Lembro perfeitamente e merece uma história. Eu acho que esse é um dia importante, que marca a vida de muitos de nós. Marco o 11 de setembro. Todo mundo sabe onde estava no 11 de setembro. Eu Todas marco as um pessoas. minuto. E você deve marcar lá no dia. Porque é uma coisa estapafúrdia, como eu tomei conhecimento. Eu era professor, como eu disse, de matemática e física, particular, e eu dava aula a meninos e jovens da elite pernambucana. Os Brenan, por exemplo. Sim. Que hoje são meus amigos quase da mesma idade. Naquela época era 4 anos. Eu tinha 20 aos 16. Agora eu tenho quase 80, eles têm 76. A diferença já não e eu fui dar aula na casa de um dos primos dele, uma mansão maravilhosa. Quando eu chego na porta, a mãe deles, uma senhora maravilhosa, falecida, diz: professor, me lembro bem, eu tinha 20 anos, ela me chamou assim, está havendo uma revolução. Eu queria que o senhor ficasse tomando conta dos meninos.
enquanto eu vou comprar comida para manter a casa. O estoque, fazer Foi um a estoque. primeira, foi a primeira notícia de um golpe. Era 8 da manhã, 8 da manhã. eu chegando para dar aula aos meninos. E aí você tinha a percepção que era um golpe? Não tinha. Porque a gente estava ainda no jogo lá, a gente Certo. estava ainda na euforia das reformas. Tinha toda a crise, aí ninguém esperava. Muitos anos depois, quando eu tive com o Darcy Ribeiro, ele disse ninguém esperava o golpe, como também não esperava no Chile. Aquilo foi uma surpresa na última hora. Mas o que eu quero dizer que a pergunta é boa, porque isso mostra a ambiguidade de classe nossa. Fico eu ali, na mansão, Certo. Que tinha ido me dar aula. perguntando, vou falar sinceramente, sabe o que eu me perguntava? O quê? E se for verdade que os camponeses estão vindo para cá? Eu fico aqui, eu vou para o lado deles. Ah, você também imaginou que em algum instante pudesse ser Claro, ela me disse. uma revolução. Ela me disse. A sua revolução Popular, que sonhada, viesse da esquerda. a sua revolução sonhada era popular. Eu nem sonhava com essa revolução Certo. popular violenta. Certo. Eu sonhava com as reformas. Ela disse, está havendo uma revolução. E eu fiquei ali. Aí ela veio, uma coisa que eu não lembro, se eu dei ou não a aula. Certo. Não lembro. Ok. Se ela quis ou não. Aí peguei o ônibus e fui para a escola de engenharia. Aí eu percebi que de fato era uma coisa séria, porque os meus colegas mais velhos já estavam fugindo, sendo presos. Né? Eu era do 3º ano nessa época e era secretário do diretório. Mas eu era o que chamava-se independente. Foi nesse mesmo dia que eu entrei em AP, porque eu disse, agora não dá mais para ser independente. Quem não tiver um partido não vai funcionar. Aí eu vi meus colegas sendo presos. Eu não era envolvido diretamente, Certo. não era do Partido Comunista, que eram os mais perseguidos, mas fiquei assistindo. Mas tem outra ambiguidade. Quando você pergunta onde é que eu estava, naquele período, não, no dia, era só nos fins de semana, eu estava no serviço militar. Nossa, Ah, você estava servindo. Estava servindo. 18 anos. Tem 20. 20, Né? é. Eu servi no CPOR. CPOR. Como eu era universitário, não precisei entrar na tropa. O CPOR você vai nos fins de semana e durante os meses de férias. Como é que E você conviveu com isso? Era para oficiais da reserva. Depois, Era pra oficial, se concluiu isso. CPOR, exatamente. Mas eu não concluí. Que aqui é outra historinha interessante. Engraçado, vocês estão provocando coisa que eu nunca falei por aí. Isso Isso é que é bom. É isso que a gente Mais pega. privilegiados ainda. Privilégio. Filho de um casal não casado. Nunca tinha falado isso, porque nunca ninguém quis entrar na intimidade. Essa agora também. Eu estava no CPR. Então, naquele dia de semana, acho que foi uma quarta-feira, o 1º de abril, eu não estava lá. Aí no domingo fomos comunicados que o CPR ficou fora de serviço. Eles deram folga durante alguns meses. Mas alguns meses depois, 1 ou 2, eu voltei. Botei a farda e fui. E fiquei lá ainda, um mês ou 2. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos para ir aos Estados Unidos. Era um programa de uma entidade chamada AUI, Associação Universitária Interamericana, que todo ano levava 100 jovens escolhidos no Brasil para ficarem um mês nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. Eles ficavam uma semana em Harvard, uma semana em Washington, uma semana Você em já Nova tinha York. saído do país? Nunca tinha saído. Foi a primeira vez. Eu aí, uma família que não tinha tantos recursos. Naquela época e posterior era uma coisa muito difícil. Sim. Eu digo, não vou perder essa chance. Até porque depois eu fui perceber, era uma chance grande. Se você for olhar quem foi comigo naquela viagem, eu, recifense, toda a elite futura do Brasil, de São Paulo e Rio foram. Pedro Malan ficou meu amigo até hoje por isso. Interessante. Todo esse pessoal foi. Daqui tem muita gente dessa época que foi. Foram 700 nos 9 anos que durou. Pois bem, aí eu tinha direito de sair do CPR. Mas, para ter o passaporte, precisava da licença do presidente da República. Eu estava no serviço militar. Se eu pedisse, não ia ter. Eu aí decidi correr o risco, nunca mais voltei lá. No CPR, consegui passaporte, como uma pessoa comum, viajei. Viajou. Um mês depois eu voltei, no primeiro domingo, botei a farda e fui.
dei continência lá ao capitão, não lembro o nome, ele olhou para mim e disse: você não tem direito de usar essa farda, você já foi desligado. Não chamava expulso, chamava desligado. Desertou? Abandonou? Foi Mas chamava desligado. Desligado. Não era nem desertor, Uhum. nem expulso, porque era um direito. Mas não tem direito. Agora você vai ter que entrar na tropa. Aí eu dei continência e saí. E Não teve nem tempo de explicar o que foi. não expliquei, e ele explicou. disse uma coisa interessante, nunca vou esquecer. Você cometeu um grave erro, mas se eu tivesse no seu lugar, teria feito o mesmo. Bom ensinamento. Essa é uma oportunidade que a gente não pode perder na vida. É verdade. É E verdade. realmente marcou, sobretudo pela companhia. Não vai dar tempo aqui de citar os nomes, mas grande parte dos que você vê aí no poder, nos últimos 20 anos, estavam nesse grupo de bolsistas. E aí, o que aconteceu? Se fosse fazer o serviço militar, eu corria o risco de perder 2 anos na escola de engenharia. Sem falar que eu era um militante de esquerda, né? Isso. Aí essas coisas que tem no Brasil, tudo. Eu tinha me oferecido para voluntário no CPR. Antes do golpe, claro, né? E do Exército ainda era uma entidade respeitada para nós, do ponto de vista da democracia. Mas eu tinha um direito de não servir, porque eu era médico, diz que você nunca deixa de ser asmático. Então, com esse diagnóstico, me dispensaram de fazer o serviço. Ô Cristóvão, você falou uma coisa que é interessante. Aí você recebe um convite para ir para a França. Eu não é um queria convite. entender bem, porque você foi aos Estados Unidos. Não, Você os foi- Estados você Unidos foi em voltou. 64. A França já foi em 70. Eu já estava formado. Você Aí eu formou? voltei, formei, cheguei a trabalhar. Trabalhou como engenheiro? Vamos chamar uma coisa de engenharia e economia, que são aqueles projetos para a Sudene. Sim, Eu tive sim. uma empresa de consultoria, De consultoria. chamada Consplan, eu e mais 3 sócios, que fazíamos projetos para Os a projetos Sudene. para captação A captação de recursos do captação de 34 recursos 18. Por isso, para as empresas poderem fazer suas Claro. fábricas. E algumas fábricas Se estão aí até hoje, outras não foram adiante. E isso me ajudou também, porque quando eu cheguei na França, tive outra lição. Você falou que o capitão me deu uma lição lá, mas eu tive outra na França. Quando eu cheguei, um colega, um amigo de Recife, que já estava lá há 2 anos, me levou um professor, que no fim é a pessoa que mais fez minha cabeça, chamada Ignace Sachs, que faleceu agora faz uns 6 meses. Eu fui, era um polonês, judeu, radicado na França, que era professor da Sorbonne, no Instituto de Altos Estudos Sociais, que é onde eu me localizei. E ele perguntou: o que é que você quer fazer aqui? Porque o doutorado na França é toda a tese, mais do que aula. E eu, empolgado com minha formação marxista, minha formação de teoria econômica, eu quero estudar teoria do valor, uma coisa assim. Aí ele disse: está vendo esse livro aqui? Cheio de livro na sala dele. Você não vai fazer nada que chegue nem aos pés do que está aqui. Agora você pode fazer uma que nenhum desse aqui escreveu. Descreva o que é a Sudene. Descreva o que é o sistema de economia mista que estamos tentando implantar no Nordeste. É preciso dizer que o Sachs era um polonês, virou francês, mas teve a adolescência no Brasil. Os pais emigraram tinha para o Brasil. conhecimento aqui. Conhece, falava português perfeito. Uma relação muito forte com o Brasil, até a morte. Pois bem, e aí a minha tese está indo sendo o financiamento público dos investimentos privados. O caso do Nordeste brasileiro. Eu fiz com relativa facilidade, graças aos 4 anos de Consplan, de trabalhar dentro do sistema. Ou Mas você seja, falou em Dom Helder. não, mas só uma coisa, ou seja, a sua tese lá atrás é atual hoje, porque o que se fala em PPPs, parceria privada... Não só isso. Sabe qual é um dos capítulos da minha tese, que eu nunca publiquei? Um capítulo é o esgotamento da Sudene. Eu previ, naquele ano, já 72, foi quando eu terminei em 73, que a Sudene ia se esgotar. Porque o desenvolvimento do Nordeste só virá mesmo quando a gente descobrir que tem que mudar o desenvolvimento do Brasil.
Não tem como fazer um Nordeste tão rico quanto São Paulo. É São Paulo e Nordeste que tem que ser tão ricos quanto um país utópico que a gente queira, entendeu? Claro. E a minha tese já trata disso. Já trata na falência que haveria dos homens. Eu me lembro até que eu sinto uma coisa que parece esquisito. Estava se construindo um prédio novo da Sudene. Na minha época da Sudene, lá em Recife. Centro, lá em Recife. Lá em Recife, eu conheço. E eu dizia, isso aqui vai terminar virando um hotel, porque não vai dar para encher a Sudene do futuro num prédio tão grande. E parece que é o que aconteceu. Hoje em dia a Sudene parece que ocupa um pedaço muito pequeno. Muito pequeno. Então, na tese tinha algumas coisas... É uma pena que o tempo não dá para a gente falar um pouco do isso desenvolvimento regional. Meu Deus. Mas, por exemplo, público ou É privado. muito rico. Você disse que a última questão, antes do intervalo aqui, é o legado, mas eu não sei qual vai ser o legado, mas eu continuo insistindo que o Brasil precisa ter um sistema único, público, federal de educação de base. Mas quando eu digo um sistema único, público, eu não digo estatal. Eu acredito que é possível ter entidades públicas sem ser do Estado. É possível ter uma escola com dono sendo pública. O que é preciso para ser público? Qualidade, primeiro. Se não tem qualidade, não é público. Pode ser estatal, claro, mas não é público. Não serve ao público. Segundo, que não cobre, que possa receber qualquer um. A gente pode ter uma escola privada. Não, eu não chamo privada, eu chamo particular. Particular. Que o Estado pague pelos alunos. Portanto, o dono não vai decidir qual é a mensalidade. É o Estado que vai definir. Aí tem gente que quer. Ou então, algumas escolas. Eu visitei há pouco uma que pertence ao dono de uma empresa em Manaus, na Zona Franca. Ele tem uma empresa, uma grande empresa. Ele mantém uma escola com 1.300 alunos do ensino médio, grátis. Horário integral. Um prédio maravilhoso. 4 refeições por dia. Essa escola, para mim, é pública. Eu visitei uma escola em São Paulo que só recebe aluno que ela identifique com talento. Ela manda tocar um violino, se for talento musical, manda fazer equações de matemática. Esse aluno, se tem dinheiro, ela cobra. Se não tem dinheiro, ela arranja quem pague por ele. Isso é interessante. É público. Olha, aqui em Salvador, para enriquecer o debate, existe uma iniciativa. Eu conheço Salvador, imagino que possa estar acontecendo em outras cidades, mas em Salvador existe um projeto chamado Pé na Escola, onde o município de Salvador ele compra vagas em escolas particulares, em escolas privadas, mas é só para o excesso. Então, assim, não é uma política ampla. Então, quando ele não acomoda na faixa etária de 2, 3, 4 e 5 anos, ele compra a vaga e aloca esses alunos para poder ter a certeza, garantir que ele está dando educação ao maior número ou a demanda que ele precisa dar. O problema mais sério nosso é que a gente perdeu a ótica correta de analisar. A ótica correta de analisar a educação é o que interessa a criança para adquirir as ferramentas para buscar sua felicidade e transformar o país. Só 2 coisas, não precisa mais do que 2. Fantástico. O mapa da felicidade é o mapa só, você não dá felicidade a ninguém. Felicidade você conquista. Isso aí. E com muita sorte, aliás. Agora, o mapa você oferece uma profissão, por exemplo, ajuda no mapa. E servir ao país. Também não pode ser só feliz egoístamente. Isso que a gente precisa. Só que hoje a gente olha a escola na ótica do professor. É o sindicato. O sindicato não representa a educação. O sindicato representa o professor. E isso já é uma tarefa muito importante. A educação são os educacionistas. Esse eu gostaria de ser um legado, deixar essa palavra. Ontem eu falei uma coisa pela primeira vez na palestra aqui. 2, aliás. Uma é que eu sou um pernambucano que fiquei décadas querendo ser Paulo Freire. Eu agora quero ser Joaquim Nabuco. Ou seja, tire a pretensão exagerada nisso. Fazer uma abolição pela educação. Claro, qual é a diferença? Paulo Freire diz como é que deve ser a sala de aula. Ele é um educador. O Joaquim Nabuco dizia como é que é a abolição.
é o sistema de educação. O Brasil tem alguns dos melhores educadores do mundo e uma das piores escolas. Por quê? Porque não tem política educacionista. Nós já tivemos imperador e presidente da independência, do desenvolvimento, da infraestrutura, da distribuição até mesmo de renda minúscula, as bolsas. A gente já teve presidentes com essas coisas. Do agro. Do agro. Presidente identificado com estrada, com eletricidade. É o presidente identificado com educação. Até mesmo... Seria você. Não, eu não fui presidente. Até mesmo os últimos, Fernando Henrique e Lula, se identificaram com universidade, não com educação de base. Perfeito. Não se identificaram. Tanto que nenhum dos dois quis fazer uma coisa fundamental do Brasil. Tem um ministro só para educação de base. Enquanto o MEC cuidar de universidade e educação de base fica com os prefeitos. E o ministro fica com as universidades. Ontem, eu estava conversando, mostrando que durante o 1 ano que eu fiquei de ministro, eu recebi dezenas de deputados. Dezenas, eu calculo uns 200. Só teve um que me pediu por educação de base, que vocês conhecem, o Severiano. Severiano Alves. Severiano. Amigo nosso. Único. Ontem a gente tomou um café, foi para um barzinho e estava se lembrando disso. O Severiano veio boa lá, homenagem. veio lá pedir para que eu implantasse, tomasse a iniciativa de implantar o salário mínimo nacional do professor. E ele colocou na Constituição e que eu fui o autor da lei, já como senador, que criou. Esse piso nacional do professor é uma lei que devia ter o nome Severiano Buarque. Devia ter, é uma composição nossa. Ele foi presidente da Comissão de Educação. Foi. E ele se alfabetizou aos 18 anos. Ele disse lá, pois bem, Meu eu era amigo. ministro de quê? O MEC, mas só vinham pedir por universidades, por cotas para entrar na universidade, por federalizar a universidade estadual, por criar universidades, por escola técnica também, que aí já está na educação de base, no ensino médio. Tem que ter um ministro para a educação de base, e Lula não quis. Quando ele me chamou para ministro, eu disse, presidente, me ponha ministro só das crianças e da educação. E sabe uma coisa? Ele teve sensibilidade. Mas aí vem a ANDES, que é a Associação dos Docentes das Universidades. Aí vem a UNE, que é dos estudantes. Aí vem os reitores. Pressionaram com medo de que, havendo esse ministério, tirasse dinheiro das universidades. E não era para tirar. Para mim, é muito simples. Pega a SISU, que é a Secretaria do Ensino Superior, e leva para o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou cria um ministério para as universidades, e faz com que o ministro sofra com a educação de base. Ministro no Brasil não sofre com a educação de base. Não sofre. Quando saem os dados da educação de base, ele não está nem aí. Claro, no fundo, como cidadão, talvez, mas como ministro não é questão dele. Isso é coisa do prefeito. Não dá. Enquanto a educação for uma questão da família e do prefeito municipal, não dá. Isso porque eu estou falando por causa da ótica. A gente tem que ver tudo na ótica da criança. Temos que brasileirar as crianças. Criança não nasce brasileira, sabia disso? Eu só virei brasileiro quando fui fazer o serviço militar. Até aí eu era recifense. Você vira brasileiro quando paga imposto de renda, quando entra no Exército, quando abre uma conta no Banco do Brasil. Aí tem que brasileirar as crianças. Você começa municipalizado, depois estadualizado. É verdade. E aí só depois você passa. Só depois. Só depois. Agora, interessante, Cristóvão, eu tive a oportunidade, tempo atrás, prefeito, visitei Cuba, e Cuba tem ministério, 2 ministérios. Não só Cuba, a maior parte dos países, e vou dizer mais uma coisa, aqui dentro, os estados. A Universidade Estadual da Bahia está em que secretaria? Eu não sei, estou perguntando de verdade. Agora, a USP está na Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Unicamp... Está na educação. Aqui a UNEB é... Pois é, eu perguntei, porque alguém me disse que aqui é uma exceção no Brasil. Sim. Em Pernambuco, não está na Secretaria de Educação.
As 3 estaduais de São Paulo, que são as melhores do Brasil, estão na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não estão na Secretaria de Educação. No Rio Grande do Sul. Aqui é uma exceção, a Bahia. Mas eu não sei por quê. Deixa eu fazer uma volta, porque a gente Sim, já foi você para ministério. Eu queria falar um pouco você, governador. Sim. Né? Governador, Cristóvão fez uma coisa que eu achei assim, fenomenal, que foi a questão da educação no trânsito. Foi educação. Educação no trânsito. Não foi engenharia no trânsito. Não foi engenharia no trânsito. Como é que você teve essa ideia? Eu não tive a ideia. Foi o diretor do departamento do Detran que me trouxe a ideia de implantar a faixa de pedestre. Eu pensei, como? Como na Suíça? Disse, Disse, isso vai dar certo? Vai. Aí, numa das reuniões com a turma ali, disseram, não, isso vai matar gente. Não vamos fazer isso. Isso não adianta. Não vamos correr esse risco. E qual foi a estratégia que vocês fizeram? 6 meses de educação. Colocava, às vezes, um palhaço com flores, tentando com as faixas já pintadas, em alguns lugares, não em muitos, e tentamos ganhar as crianças. Os meninos que ficavam atrás dos pais na direção, vamos dizer, pai tem faixa, presta atenção. Usando a criança como multiplicador da educação. Multiplicador e empoderados, começaram a educar. Aí o palhaço dava uma flor, depois as mulheres motoristas, por último os homens. Nós fomos educando primeiro as crianças. Eu, aliás, essa aí foi uma ideia minha, não foi dele. Eu vi uma vez, há muitos anos atrás, uma reportagem na National Geographic, nessa revista que eu curtia muito, como surgiu a linguagem, como o ser humano, o Homo sapiens. E eu acho que é chute, mas o cara, o paleontólogo lá, dizia que as crianças brincando, as crianças, antes de haver linguagem, sim, como os bichos, aquele barulho, terminaram se comunicando e criando palavras. As crianças. As mulheres pegaram isso. E os homens resistiram até o final. Foram precisos milhões de anos. Eu acho que resistem até hoje, viu? Resistem até hoje. Pois bem, foi isso. E vou dizer uma coisa. Do que eu fiz, olha que desta parte... É isso. Quais são os primeiros pontos mais importantes? Esse? Não, esse não é o mais importante. Esse eu diria até que é o mais lembrado pelo povo, que dá orgulho ao brasiliense. Nós somos diferentes. Aqui põe o braço para. Mas eu ainda acho que a Bolsa Escola foi a melhor coisa que eu deixei. É isso aí. Pena que ela tenha sido desvirtuada, embora engrandecida no tamanho, como fez Lula depois de Fernando Henrique. Porque Fernando Henrique pegou a Bolsa Escola e levou para o Brasil, chamando Bolsa Escola Nacional. Foi em 95? Primeiro, eu criei essa ideia em 96. Eu era professor e já reitor. E criei Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo, que buscamos soluções para o país. Certo. E publiquei um folheto que virou um livro. 100 medidas para mudar o Brasil. Eu vou lhe mandar isso. 100 medidas para transformar a modernização técnica numa modernização ética. São 10 capítulos, 10 problemas. O primeiro é a educação. A primeira é criar, o nome não era Bolsa Escola, criar uma renda mínima vinculada à educação. Era a primeira. Este núcleo, a gente reunia as pessoas, eu levantei essa ideia, porque naquela época, 20% a 30% das crianças não estavam matriculadas. Eu aí disse, por que não paga aos pais para esses meninos estudarem? Duvido que eles não queiram ganhar. Eu me lembro que tinha um professor de engenharia que disse, mas isso é absurdo, pagar para estudar. Isso, mas você acaba de voltar de um doutorado de engenharia. Você já formado, ganhou para continuar estudando. Porque eu não pago a um menino que nunca estudou. Aí outro disse, mas vai ser caro. Eu me lembro que eu peguei um papelzinho, fiz as contas. Disse, olha, se a gente pagar isso aqui, não tem problema. Dá para fazer. E tem que ser por parte. Aí fiz um livro. Durante a campanha de 94, o coordenador da minha campanha chegou e disse, aquela sua ideia de pagar as mães para que a criança estude, por que a gente não propõe aqui no DF? Está louco? Vem todo mundo do Brasil para cá. Eu disse, poxa, que pena, porque se pudesse e tivesse um nome melhor, que ninguém vai votar pensando em renda mínima vinculada à educação. A gente tinha uma boa bandeira.
Aí eu fui para casa. Eu tinha um Fusquinha na época que roubaram um dia desse. Aí eu fui para casa e pensando. E aí cheguei em casa e digitei no computador. O nome seria Bolsa Escola. A gente paga um salário mínimo, desde que a família já more aqui há 5 anos, pelo menos. Sim. Então não venham para cá querendo ganhar esse dinheiro. Se mudar hoje Interessante, achando que vai ganhar. interessante. Na primeira semana de governador, eu fiz um decreto implantando. Não esperei uma lei, o que foi um problema, porque depois quiseram acabar, já que era decreto. Mas não acabaram porque pessoas pegaram, né? Então, a Bolsa Escola, apesar do desvirtuamento, que eu acho que foram 3 desvirtuamentos, o Lula fez 2 coisas boas. Ampliou de 4 milhões para 12 e fez uma coisa boa, melhorou a gestão com aquela lista de quem precisa. Mas cometeu, a meu ver, 3 erros. Primeiro, tirar o nome Bolsa, educação, escola e botar família. Quando a minha mãe recebe Bolsa Escola, ela pensa, eu recebo porque meu filho estuda. Eu tenho... Perfeito. Quando ela recebe Bolsa Família, ela diz, eu recebo porque minha família é pobre. Segundo, tirou a gestão do MEC e colocou no Ministério do Desenvolvimento Social, que na verdade é o Ministério da Assistência Social. O ministro não tem essa preocupação de cortar se a criança não vai à aula, porque ele está preocupado com a fome. Claro. E eu dizia, não, a Bolsa Escola não se preocupa com a fome, se preocupa com a escola. Quem se preocupa com a fome é outra secretaria. E com a criança, né? E com a criança. Que é o seu foco. E com o futuro. E o terceiro erro foi misturar um programa que era para educação, mães com crianças em idade escolar, com outras bolsas. Bolsa para deficiente físico, para velhos, para pobres em geral. Essa tem que ter. Mas não podia misturar. Eu acho que foram 3 erros que serviram para quê? Esse é o problema. Primeiro, para diminuir a penúria no Brasil. Porque ao dar para todo mundo tem fome, mesmo quem não tem filho. Foi bom, tu fez assistencial. Mas qual foi o lado negativo? Continua necessária 20 anos depois, porque não deu escola. Sem a escola, a Bolsa Família vai ser necessária para sempre. Isso. Perfeito. E a gente não pode deixar que o Brasil aceite a ideia de que a gente vai ter que ter sempre 100 milhões vivendo de ajuda do Estado. Isso tem que ser provisório por conta de uma herança maldita de 500 anos de escravidão e de pobreza. E aí tem que acabar com essa herança. Como é que acaba com essa herança? Ninguém precisando. Como é que a gente faz que ninguém precisando? Todo mundo terminando o ensino médio com um ofício. Com um ofício. Por isso que eu sou tão defensor do Senai, porque traz ofício. A gente tem que perder uma mania brasileira, é que a universidade é para todos. Não, um ofício que permita uma boa renda é para todos. Herança A é para educação muitos. profissional, a importância da educação profissional. É fundamental. E humanista do ensino médio. A universidade é para quem tem vocação, para quem tem conhecimento, para quem tem persistência. Podemos exigir isso de todos. Aí o que acontece? Essa ideia da universidade para todos, criamos uma opção de mecanismo, multiplicamos, não sei se as pessoas não sabem, nós multiplicamos por 5 o número de estudantes universitários nos últimos 20 anos. E só por 2 o número dos que terminam o ensino médio. E desses raros com o ensino profissionalizante. Então, o que é que está acontecendo? Ontem, o professor Mozart mostrou nesse evento que eu vi. Ele falou um número até que me chocou, e eu sabia que era ruim. 51% dos alunos que entram na universidade abandonam antes da formatura. Eu achava que estava entre os 35%, que é muito. Eu achava que era 48% da engenharia. Mas ele é 51% da média. Por quê? Mais da metade. Porque entra sem estar preparado. Porque a gente exige que o menino passe no vestibular. Mas eu quero só aproveitar esse momento aqui e fazer uma homenagem, né, àquele instante da sua vida, né, porque você muda com aquilo, com esse seu projeto de Bolsa Escola. A educação deixa de ser um fator de custo para ser algo de investimento. Começa a se investir na criança. E aí eu quero dizer que eu era prefeito, e quero aqui prestar uma homenagem a um amigo comum. Eu dizia a meu amigo, nosso amigo Mário Nelson, que é um baiano
que tem as raízes aqui na tribuna e na Góis Coabita. E eu, como prefeito, jovem ainda, cheguei para ele e disse: olha, eu tenho um sonho em minha vida. Eu quero conhecer o governador Cristóvão Buarque. Esse era o meu sonho. Meu sonho, meu sonho. E aí tive a oportunidade, dada por ele, um dia de estar no seu gabinete, conversando com você. Depois tive a honra de lhe acompanhar no ginásio Nilson Nelson, não é isso? É o ginásio Nilson Nelson. 20 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas lá, e você faz o anúncio que um prefeito baiano estava lá visitando ele, eu fui aplaudido, né, por todas aquelas pessoas, e eu disse, poxa, foi um momento mais emocionante junto com ele, né, que era assim, uma referência na política, e você continua sendo referência na política para mim, Cristóvão. E aí chego, depois tive a oportunidade, né, de estar com você, senador da República. Então eu quero deixar esse registro para esse amigo dileto que está aqui presente nessa data e dizer que me sinto muito honrado de ter, a partir daquela data, né, e principalmente no Senado, ter estreitado a relação com você. Eu quero dizer que eu fico muito feliz com essa lembrança e sobre o Mário Nelson, que teve um papel importante na minha eleição. Melhor não falar aqui os detalhes, mas ele foi importante na minha campanha. E foi importante nesse último livro meu, que é A Última Trincheira da Escravidão, porque ele que me apresentou a uma figura maravilhosa, que é o reitor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, e que tem uma editora, e a editora da universidade. É uma universidade que poucos sabem, mas é uma universidade que dá cota para brancos. Ele reserva um certo número de vagas para brancos. Quando você entra na universidade, eu vou lá muitas vezes, você precisa ensinar na África. E ele tem um cuidado de dar... Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, ele dá formação universitária, mas ele vinculou as universidades com entidades do setor privado que os meninos saem com emprego. Mas eu queria aproveitar aqui uma coisa que você falou antes que me deu gancho, como é que eu mudei de engenheiro para economista. A gente não falou. Você falou como é que eu virei engenheiro. Eu disse, não vou dizer psicanaliticamente, eu vou dizer sociologicamente. O Brasil entrou na Nordeste, Pernambuco, nós entramos na industrialização. Era a profissão. Não durou muitos anos para descobrir que o problema não era a indústria, era a economia. Não adianta ter os engenheiros. Eu percebi como engenheiro mecânico, eu gostava, os meus colegas não gostavam. Eu dizia, nós vamos ser capatazes urbanos. A gente só vai ser contratado por uma indústria que fala a língua do operário, porque os equipamentos todos vieram de fora, os desenhos dos produtos vieram de fora. Nós somos só os intérpretes. Pois bem, isso foi sociologicamente que eu percebi que era melhor ser economista. Eu juntei a matemática que tinha e virei um economista. Mas não foi a última evolução. Eu percebi depois que o problema não está na economia, o problema está na educação. Que a base da economia é a educação. Veja bem, a educação de base. Eu não estou falando da educação de engenheiros, de técnicos, de profissionais. Isso é necessário. Mas um país só é desenvolvido quando o povo na rua estiver educado. Quando o povo na rua falar mais de um idioma, quando o povo na rua souber o que está acontecendo na Ucrânia, no Oriente Médio, quando souber o que é mandar um foguete para a Lua, quando souber ciência, matemática, fala mais de um idioma, ele tem um ofício. É o que eu chamo alfabetização para o mundo contemporâneo. São 10 itens que não vale a pena falar aqui agora. E é impressionante como isso é atual, né? É impressionante como isso é atual. É atual. Né? Quem conhece, quem está perto da educação, quem está perto da profissionalização, quem precisa de uma pessoa que tenha um nível técnico forte, uma empresa, tem dificuldade. Sabe uma das causas? Tem uma grande dificuldade. Sabe qual é uma das causas de morte em hospital? O enfermeiro, que não é um analfabeto pleno, mas é um analfabeto, muitos deles, para a contemporaneidade. Os médicos também. Os enfermeiros não saberem ler o que está escrito em inglês no equipamento. A gente não sabe disso, mas se morre por isso. Do mesmo jeito que tem muito operário de construção que morre, porque está escrito perigo
e não sabe ler. Aí cai do quarto andar da obra. Você que foi engenheiro de verdade sabe disso. Então, o analfabetismo mata. E o analfabetismo para a contemporaneidade dificulta a relação do engenheiro com os profissionais. A gente precisa de educação. A educação que vai gerar economia. A economia que vai precisar da engenharia. Cristóvão, ficou um ponto que eu tenho certeza que o nosso ouvinte, telespectador, aquele que assiste, a gente estava brincando aqui dizendo, porque hoje você assiste, não é mais pela televisão, não é o telespectador, você assiste pelo celular, você assiste... Então, enfim, é a era do multiálogos. Então, assim, fica um pequeno hiato aí, que eu tenho uma curiosidade, eu tenho certeza que essa pessoa que está nos assistindo também deve ter ficado. A gente falou do governo, do GDF, a gente falou do Ministério, mas ficou um espaçozinho. Você falou dos Estados Unidos, falou de França, mas ficou um espaçozinho entre Pernambuco e Brasília. Tipo assim, como é que acontece? Você falou de Dom Helder, falou da bolsa que ele conseguiu e tal. Então, esse pedacinho aí a gente queria para a gente entrar no Senado. E esse pedacinho é importante para a minha história. Quando eu terminei a minha tese de doutorado, em 1973, vou fazer 80 anos já, então se explica, eu achava que não dava para voltar para o Brasil. Ainda havia muita perseguição, embora eu nunca fui preso, nunca deixei de ter passaporte, mas meu irmão estava preso, havia muita perseguição. Aí eu aceitei um emprego no exterior, que foi no Banco Interamericano de Desenvolvimento, como economista, analista de projeto. Ou seja, aproveitou a Sudene outra vez. Aí fui eu e a Gladys, minha mulher, fui para a França já casado, fomos para o Equador. Do Equador fomos para Honduras. E de Honduras fomos para Washington, onde moramos 4 anos. Nossas filhas nasceram lá, por exemplo. Mas eu queria voltar. E um dia chega lá em Washington Edmar Baixa, que depois ficou famoso, e me convidou para a UNB, para ser professor, que é o que eu queria ser professor. Eu queria estar como engenheiro e economista de um banco. Eu topei. Isso foi em 77. Mas estava ruim as coisas, teve inclusive uma invasão do exército ao UNB, aí adiei até 79, eu voltei, quando começa a abertura com Figueiredo. Eu cheguei no dia que Figueiredo tomou posse. E aí entrei na UNB para ser professor. Eu não tinha nenhuma outra pretensão. Acontece que Brasília é uma cidade muito jovem, não tinha líderes, não tinha lideranças. E aí a primeira eleição que teve para reitor, de repente eu tinha lá o quê? 5 anos, e já me apresentaram para candidato. Você já tinha um histórico da política? Estava na política, eu tinha ajudado deputados, eu tinha feito parte da equipe de Tancredo, tinha sido chefe de gabinete do Ministério da Justiça, e aí me elegei, a comunidade me elegeu. E aí fui reitor, onde fiz muitas inovações, que até hoje estão em vigor e que eu tenho muito orgulho. Mas voltei para a sala de aula. Aliás, nunca saí da sala de aula. Eu fui um reitor que dei aula, fui governador dando aula e fui senador dando aula. Só não dei aula como ministro, porque viajava muito. Mas aí, voltei para a sala de aula, tudo bem. 4 anos depois, veio a eleição. É preciso dizer que eu... E como é que alguém lhe convidou? Vou dizer, eu tinha apoiado na eleição presidencial Brizola. Eu sou uma raizista. Até hoje, a raiz é um dos líderes que eu tenho pelo sentimento do pobre, do povo. Embora eu acho que ele errou por não trazer a visão da necessidade da indústria. E por isso Pernambuco ficou meio para trás, quando a gente compara com Bahia e Ceará, por exemplo. Essa é uma verdade. Mas a outra liderança minha era Brizola, a minha geração, né? De Pernambuco, olhando do Rio Grande. E me liguei a Brizola. Me liguei a Brizola e não era de nenhum partido. Eu sou contra reitor ter partido. Eu acho que reitor, pastor, padre, se quer ser partido, tem que saia dessa atividade. Eu terminei a reitoria, ainda não tinha partido, mas aí veio um convite para entrar no PT, Partido dos Trabalhadores. Depois
da derrota de Brizola. Brizola apoiando Lula. E o PDT não existia em Brasília, era um partido que não tinha como o PDT. Eu entrei no PT, até por influência da universidade. A universidade era petista, muito mais do que pedetista, né? Perfeito. E entrei no PT, mas sem nenhuma intenção de ser candidato. Lula tinha perdido, não tinha ninguém. E fiquei ali com aquela militância simplória. Mas quando veio 94, não tinha ninguém. Eu fui ser candidato ao governo, já com a vida pronta para ir para o exterior, depois da eleição. Eu ia fazer o que nunca fiz, que é o chamado pós-doutorado. Nunca fiz. Porque eu ia fazer, quando tomei posse de governador, ninguém esperava que eu ganhasse. Eu tinha 2% nas pesquisas. Mas o processo me levou com a Bolsa Escola, Sim, meu voto, a Bolsa com Escola. alguns apoios, com o apoio do Lula, embora ele tenha perdido a eleição em 94. Ele perdeu em 89, 94. Mas virei governador. Aí fica difícil você fugir totalmente da política. Não. Voltei para a sala de aula, continuei professor depois do governo, mas aí já fui candidato ao Senado. Não quis ser candidato ao governador. Queria, mas não tinha. Mas eu devo essa minha carreira política muito ao vazio de uma cidade nova. Quando eu cheguei em Brasília, Brasília tinha 18 anos. Eu fui o segundo governador eleito. Só tinha um antes, que foi em 90, que foi o Roriz, que depois ficou muito tempo. Muito tempo, sim. Foi reeleito, porque o Roriz, que é um homem muito criticado, que eu combati, que me derrotou em 98, mas ele tinha um sentimento de povo, populista. Ganhava voto. Fazia aquilo que o povo queria, que era a distribuição de lote. Eu descobri a importância do Roriz em minha campanha de 2002 para o Senado. Um amigo meu, que trabalhava com moradores de rua, disse que conhecia uma família de morador de rua que não votava em mim. Eu, o candidato dos trabalhadores, um homem de esquerda, ia votar no Roriz. Eu aí fui lá visitar essa família, onde ela estava acampada. Constatar. Por que isso? Eram catadores de lixo. Tinha uma tenda de plástico, 3 meninos na rua não, ali no barro, a mãe, o homem tinha ido buscar lixo. Aí, para puxar a conversa, eu não sei se ela me reconheceu, eu comecei perguntando, por que é que a senhora está aqui e não tem a Bolsa Escola? Eu queria dizer, eu queria a Bolsa Escola, a senhora pode ter uma renda. Ela me deu uma lição, dizendo, para ter Bolsa Escola, doutor, não sei como chamou, precisa ter endereço. Eu não tenho endereço. E aí disse, poxa vida, ele... O Roriz sabia A escola é bom para o futuro. É verdade. Mas o endereço para hoje, é o endereço. Que dá dignidade, não é o menino da escola. É o endereço. É o endereço. Por isso ele virou rei. E às vezes as pessoas não se dão conta, quando você tem uma área, né, subnormal, né, que o pessoal chama, ou invasão, ou comunidade, parece brincadeira, é importante ter endereço. É fundamental, é que porque a gente teve. É verdade. Você vai pedir um emprego, a pessoa pergunta assim, você mora onde? É verdade. As pessoas não se Tem uma dão brincadeira, conta. você tem CEP? Pois é. Qual é o seu CEP? Então, mas aí, Cristóvão, você chega ao Senado, né? Eu quero passar por aí, porque tem fatos importantes. Eu queria que você desse assim, 1 ou 2 coisas que você fez como senador, que lhe orgulha muito, porque tem fatos também que eu gostaria de... Tem 2... Eu convivi com você momentos muito difíceis dentro do Senado. Muito difíceis. Eu passei um momento muito difícil. A voz começa a falhar mesmo, viu? Eu queria um cafezinho quente, pode ser. Mas olha, eu me orgulho de ter 22 leis sancionadas que merecem meu nome. Não, pouca gente sabe, mas é um recorde, pelo menos até eu sair,
de 88 para cá. E se você vai para 46, a outra Constituição, eu sou o segundo. Você tem 22 leis Sancionadas. sancionadas. Projeto de lei foi mais de 100. A que eu mais me orgulho é o piso nacional, que eu tenho que dizer Claro. que o Severiano inspirou. Mas uma lei que diz que toda criança tem direito à vaga depois dos 4 anos. Outra que diz que todo tem direito à vaga até os 17. São leis de minha autoria. Tem muitas leis que são apenas simbólicas. O dia do historiador é uma lei minha. Essas 3 aqui eu acho que são importantes. Tem uma lei que é muito criticada, que reduz a pena do preso que estuda. Muita gente reclama, diz que preso é para estar preso e não tem que perdoar nada. Mas são 22. Mas É um legado, né? Eu acho É um que é. legado. Agora, é um eu acho que o legado. legado também foram muitos discursos pela educação. Muito. E ter criado a imagem de um senador da educação. Eu tenho, assim, tenho que dar o testemunho porque ele colocava a educação na agenda. Então, e inclusive em temas distantes da educação, para alguns, você aproximava a educação desse tema. Né? E aí eu queria aqui falar de 2 momentos assim que eu acho que são momentos importantes para o Brasil saber. Um dia eu cheguei no Senado e encontrei você, amigo. E você estava, assim, não vou dizer, você estava muito triste, muito chateado, muito indignado. A palavra é indignado. Quando pegaram, parece que o entorno da escola do seu neto e colocaram cartazes contra você. E você disse isso é o fim, estamos rompendo o limite da civilidade. Né? É quando tentaram pegar a imagem do avô e tentaram manipular para a criança. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que ali começa a ter uma coisa da polarização, da falta de civilidade na própria política, em estabelecer um diálogo de mais alto nível. Eu não tenho um neto homem, eu tenho 2 netas. Beto. Então colocaram cartazes, vovô é golpista, por causa do meu voto pelo impeachment, que eu sinceramente acho que foi um erro. Se você perguntar se arrepende, eu vou dizer não sei. Era a minha segunda pergunta. Se me arrependo. Sei. Mas teria sido mais inteligente. E não teria sido indecente. Teria sido contrário ao meu discurso. Porque o meu discurso é de responsabilidade fiscal. Eu acho que mas houve inflação, uma manipulação também naquele momento, né? eu não sei o que foi, mas Pessoal, eu não quis ser incoerente. Isso, eu me Porque lembro eu poderia disso. ser tratado como incoerente com o discurso. Você falou que eu defendo que educação é investimento. Mas eu quero lembrar que na hora que você faz o investimento, ele é um gasto. A diferença é que é um gasto que vai trazer retorno. Então Isso, você tem que ser responsável fiscalmente até nos investimentos educacionais. E a presidente Dilma foi, eu estou convencido, irresponsável com as finanças, tem culpa com a crise que eu fazia discursos, Muito dizendo que haveria severos. desemprego, inflação, recessão, porque eu sou senador da educação, mas sou economista. E tinha essa preocupação. Seria uma incoerência. Mas eu acho que eu podia ter feito diferente. Eu podia ter subido na tribuna, criticado o governo e dito, olha, gente, eu não vou deixar minha digital na cassação de um presidente, sobretudo mulher. E sentava, pronto, e não falava mais no assunto. Olha, Ou ter renunciado na véspera da votação. Aquele voto foi muito
marcante. Mas foi doloroso para você? Muito. Foi muito doloroso. Eu me Muito. lembro sentado, almoçando com você, no restaurante, tem um espaço dos senadores, eu sentando, e fiz um apelo, talvez você não lembre, eu disse, Cristóvão, eu entendo tudo que você está falando, mas o Brasil não pode prescindir de ter você no Senado. É que esse não é um bom argumento. Para você não, mas para mim era. Esse Porque não é eu um bom disse uma argumento. coisa para você e também vaticinei, e é verdade. Eu disse, Cristóvão, você será, se você fizer isso, o último intelectual a pisar nesta casa aqui. E não temos mais. Isso não foi um bom argumento. Mas eu sei que não foi. Porque Tanto vai é ter que outro, você... né? Mas Não, você vai ter vai outros. ver a perda. Essa é uma perda que não é uma perda de Brasília. O Brasil perdeu a voz da educação dentro do Senado. Não é que outros não possam fazer. Não acho que não é o discurso, mas é a legitimidade da sua história. Você tem você construiu através de tudo que a gente está ouvindo aqui, certo? Quando você fala do Bolsa Escola, ele é transformador, é uma política pública transformadora da educação. E a gente sente até hoje, eu, pelo menos... O melhor argumento foi de 2 jovens. Vai ser impossível contar. Engraçado, a voz realmente Está indo embora. acabou. Mas 2 jovens, no final, vieram dizer o seguinte: se você der esse voto, a gente nunca mais vai poder contar com você na construção de uma esquerda responsável, séria, nova, porque a gente não vai querer mais saber de você. Esse era o argumento mais forte. Mas também não conseguiu. Não, porque aí eu talvez coloquei o meu egoísmo de ser coerente acima do meu papel coletivo político. Eu fiquei coerente. Pois é. Agora O Brasil perdeu. Perdi. Não, o Brasil... Não, nós perdemos, Não, Cristóvão. o Brasil não perdeu. Agora eu perdi a chance de colaborar. Isso. Eu sou por exemplo, eu apoiei o Lula nessa eleição. Antes de todo mundo foram os petistas. Eu comecei a defender o nome do Lula em 2020, 2019. Não esqueça que eu ainda sou filiado ao Cidadania. O presidente do meu partido tem psicologicamente, é contra o PT, Roberto Freire. Eu enfrentei tudo isso. Apoiei o Lula. Apesar disso, eu sou tido como muito mais anti-governo, apesar de defender todo o tempo, do que gente que foi bolsonarista, que ficou um carimbo. O voto pelo impeachment foi um carimbo decisivo. E eu acho que definitivo para quem tem 80 anos. Eu lamento muito. Mas veja que o verbo lamentar não é sinônimo de arrepender-se. Claro. Perfeito. Arrepender-se é você dizer, se eu tivesse na mesma situação, não faria igual. Eu não sei. Eu acho que talvez eu fizesse igual. Mas eu lamento ter sido colocado naquela situação. Lamentar é como se eu preferia que não tivesse sido colocado. Arrepender-se é dizer, mesmo naquela situação, eu faria diferente. Não, eu não sei, tenho dúvidas. Se o que eu passei, a quantidade de amigos que eu perdi, e um dos que eu não perdi foi o Mário Nelson. Petista total. Mas nunca... O meu amigo mais antigo, tirando meu irmão, amigo desde que eu tenho 8 anos, praticamente rompeu. Hoje ainda manda cartão. Aliás, manda não. Eu que mandei para ele, de Natal, para esse meu amigo, desde os 8 anos. Se afastou. Perdi muitos amigos. Eu também. Eu votei contra o impeachment e também perdi amigos. Então, não é assim, não é um lugar seu, é um lugar comum. Aquele voto criou uma cisão na vida das pessoas e na minha também. Agora, eu quero fazer um registro. Quem colocou os cartazes contra minhas netas, a minha neta tinha 9 anos, a mais velha, a outra 5. Não foi o PT. Foi um grupo de pessoas que eu não sei onde trabalhavam, mas fala-se
que era no gabinete de uma deputada, mas não tenho nenhuma prova disso. Mas não foi o partido. Eu continuei mantendo boas relações com muita gente. E hoje a relação é muito boa com o PT do DF. Que bom. Aliás, na última eleição, o PT me pediu para ser candidato. Não pelo PT, mas que era importante que eu fosse de volta para o Congresso. O deputado senador, eu não quis. Acho que passou da hora, até porque hoje eu acho que o debate é mais moral, posição moral de um lado ou de outra, do que política. Veja o debate sobre o Oriente Médio. Perdeu-se a disputa lúcida. Meus amigos judeus, que eu tenho demais, até porque ninguém influenciou mais a nós do que judeus, começando por Jesus. E Einstein, e Freud. Mas esses amigos judeus não aceitam que você defenda as crianças da Palestina. Acha que defender crianças da Palestina é defender o Hamas. E os palestinos não aceitam que você diga, olha, quem está matando as crianças é o atual governo de Israel. Mas Israel tem o direito de existir. Os judeus merecem ter uma pátria. Meus amigos palestinos não aceitam. O discurso hoje é moral. Israel merece existir. É moral. A política vem depois como fazer. Defender crianças da Palestina é uma questão moral. Hoje o debate é mais moral. Então é melhor ser intelectual do que ser político. É mais atual. Mas vê que a minha evolução foi de engenheiro para economista, para educador, para educacionista, e vai ver que agora é para filósofo. Vai ver que o que eu quero ser mesmo hoje é filósofo. De preferência, filósofo com voz. Já estamos chegando ao fim. Finalizando. Já finalizando. A gente sempre faz um bate-bola aqui, direto ao ponto, que é algumas perguntas rápidas, mas como a gente já está realmente no limite da sua voz, eu queria fazer uma brincadeira, Cristóvão, certo? Que passe um pouco pela sua história. E aí eu desenhei isso aqui porque eu acho interessante. Eu queria que você pensasse num país em que você fosse nomear alguém para tomar conta desse país, certo? Você vai eleger com o seu voto. Então, tem a primeira disputa, Arraes ou Marcos Maciel? Arraes. Arraes ou Brizola? Brizola. Brizola ou ACM? Brizola. Brizola ou FHC? Brizola. Brizola ou Bolsonaro? Não tem dúvida. Brizola. Brizola ou qualquer outro. Brizola ou Lula? Brizola. Assim está encerrado o Multiálogos. Obrigado. Agradeço enormemente. Agora, essa pergunta... Esse dedinho de voz... Não, faça um final. Esse dedinho de voz é para você deixar uma mensagem final. O que você entende que é o grande legado que Cristóvão Buarque deixa para o povo pernambucano, para o povo brasileiro? O que você deixa? E para o povo baiano também, né? Eu vou começar pelo que eu não deixo, mas gostaria. Eu gostaria de ter ficado como o ministro que alfabetizou o Brasil. Talvez aí a diferença entre votar em Brizola ou Lula. Brizola teria mais compromisso com os analfabetos. Lula foi melhor para os universitários e muitas coisas para o Brasil. Então, eu queria ficar como o alfabetizador. Eu não ia conseguir ficar como o educador, como o Joaquim Nabuco da educação, que leva 30 anos. É isso que eu ia perguntar, ainda dá tempo? Em um ministério, não. Mas aí qual é o meu legado que não deixei? Isso. Eu não deixei o legado de uma mente defensora da educação. Eu não criei um Zé Letrinha. Sim, como tem um Zé Gotinha. Como tem um Zé Gotinha. Interessante. Porque o Zé Gotinha é símbolo de uma filosofia. A filosofia de que a gente tem que vacinar independente da renda, independente do endereço. Nós não criamos, e eu não criei como ministro, um Zé Letrinha que dissesse ser alfabetizado para a contemporaneidade.
terminando o ensino médio, pronto, independente do CEP e do CPF. Não criei essa mentalidade. Poderia, com a ajuda de alguns publicitários e um presidente que quisesse. O que é que eu deixei? Eu acho que eu deixei como legado a ideia de pagar aos pobres para que os filhos estudem, que é a ideia da Bolsa Escola, que foi corroída, mas ainda está aí. E deixei a ideia de que é possível ter um educacionista na política. Eu deixei a ideia, eu dizia sempre, quando crescer, quero ser Darcy Ribeiro ou Paulo Freire. Hoje, quando eu crescer, gostaria de ser visto como Joaquim Nabuco. Então, fica o legado de que precisamos de um Joaquim Nabuco para a educação. Um Joaquim Nabuco que faça com que o Brasil tenha o educacionismo como a bandeira que foi o abolicionismo. Joaquim Nabuco dizia que foi preciso criar um instinto nacional pela abolição. Ele foi, talvez, o maior. Ele não foi o maior abolicionista. A gente pode citar o Zumbi, pode citar outros, mas ele foi o que fez com que a ideia prevalecesse. Eu gostaria de deixar como legado que alguma criança que nos assista seja o abolicionista pela educação. Que a gente quebre uma maldição que tem. Soltar, mas não libertar. A lei do ventre livre soltou os filhos das escravas. Disseram que você não é mais preso, mas não libertou, porque não deu o mapa de saber caminhar. Esse mapa vem da escola. A Lei Áurea tirou as algemas, mas não deu o mapa, porque não botou os negros livres na escola. E agora que a gente já tem lei que garante escola para todos. Não tinha até 2008. Essa lei diz, todo mundo se matricula, mas nós temos escolas senzala e escolas Casa Grande. Então nós mantivemos essa maldição. Né? A última trincheira da escravidão é a desigualdade escolar. Não há um sistema único, público, federal de educação para pobre e rico, que mora em Axixá ou em Americana. Meu legado é deixar esse recado aqui, que surja um Joaquim Nabuco que quebre a última trincheira da escravidão. José Letrinha. José Letrinha.